Fazem quantos anos que aconteceu isso? 2015. 2015. Sabe, 16 anos. quando as pessoas me perguntam assim, por que você falou aquelas coisas no auge? Eu não precisava falar. Cara, com muita humildade eu falo isso. Eu não precisava mais trabalhar, eu não precisava mais de dinheiro, eu não precisava mais fazer show, eu não precisava mais de nada. Você falou isso porque você não precisava mais? Não. Eu falei isso, cara, porque aquele jogador de futebol lá, o Adriano, que saiu lá da Itália e foi morar na favela de novo, sabe? Você lembra dessa história? Lembro. Uhum. Todo mundo fala, pô, mas o cara tá morando na Itália ganhando milhões, por que ele vem pra favela de novo e para de ganhar? Então, porque você tira a árvore de um lugar e planta ela em outro, tira um cacto do deserto e planta ele no lugar que tem água, ele não aguenta. Então eu tipo assim, inconsciente, consciente, e no meio de toda essa loucura da pressão do estresse, eu tinha que fazer o homem natural dentro de mim, familiar, humilde, simples, sacrificou o fenômeno. Entende? Passou uma rasteira nele, né? Cara, é tipo assim, o que é mais importante pra você? Então, por exemplo, longe de mim, eu nunca pensei em suicídio depois que eu me converti, mas hoje eu entendo uma pessoa que suicida, por que ela suicida. Eu entendo completamente. Por que você suicidou? A pessoa não tá aqui pra responder, mas por que a pessoa se suicida? Porque ela olha pra ela e fala, isso aqui não sou eu. Como é que resolve? Não tem um caminho. Ela não conhece Cristo, ela não sabe como fazer. Então ela fala assim, eu já achei a saída. Eu vou apagar isso que eu sou, porque eu vou voltar a ser o que eu era. E aí ela se mata pensando que ela vai voltar ao estado original. Que é a mesma história de Adão no Éden, voltar à origem, tudo que Jesus fez para que nós pudéssemos, né, o primeiro Adão pecou e o segundo Adão veio, e Jesus veio para nos restaurar o estado original, né, voltar, novos céus, nova terra, famílias sacerdotais que governam o jardim, né, para onde Deus está nos levando. Eu entendo um cara que suicida, cara, e falando pra gente inteligente, o suicídio ministerial que eu cometi naquele momento salvou meu casamento, minha salvação, meus filhos, salvou a minha relação com os pastores que acreditavam em mim, porque eu posso olhar nos olhos das pessoas e falar isso, porque eu, tipo assim, nunca traí minha esposa, nunca roubei, nunca, assim, né? Eu roubava antes de me converter, mas nunca traí minha esposa, nunca fiz nada de mal. É uma história que todo mundo que olhava falava assim, cara, tem uma incógnita, o Thales fazer isso, ele não é assim. Eu nunca fui assim. Eu sempre recebi todo mundo, beijei todo mundo, atendi todo mundo. A minha história, minha construção é uma história de humildade, mas, cara, eu lancei a música nova agora, no primeiro dia a música explodiu, cara, ela tomou uma proporção muito grande, porque ela é fruto dos meus processos. E eu falei pro Senhor assim, Senhor, se for para ter um view, mas se for para a pessoa certa, eu quero 1 view. Eu entendo Davi quando ele ora e fala assim, não me dá mais do que eu posso administrar, porque eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Sim. Então, o processo para alguns é morte, cara, e para outros é ressurreição, entende? Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho assim a honra de ter uma galera seguindo a gente que tem um sonho de se envolver com o ministério ou já está envolvida com o ministério, né? E eu queria te perguntar, o que você faria diferente? Ou, talvez essa pergunta, às vezes ela não é tão legal, mas assim, com tudo isso que você viveu, o que você falaria para alguém está começando a cantar, está começando a pregar, está começando a liderar, quer plantar uma igreja e que vai se envolver com liderança e ministério? O conselho principal que eu dou é o seguinte. Cara, eu sou um cara que eu cheguei no mercado, tipo, a maneira que Deus te usa seduz as pessoas. Eu escrevi uma música recentemente
E ela diz assim: eu quero ser uma carta viva de Deus para o mundo, mencionando o apóstolo Paulo, que os homens leiam e se apaixonem por ti. Escreve essa carta do seu jeito, apaga os meus rascunhos, eu aceito o seu processo, quero me tornar carta viva de Deus. Aí segue. Eu era a morte, ele é a vida, eu o papel, Cristo a tinta, que mudou a cor da minha história, escreveu com o seu próprio sangue um capítulo novo. Quando eu pensei que era o fim, ele começou uma página nova. E aí ele responde: eu faço de você carta viva, eu vou te enviar para o mundo, que os homens leiam e se apaixonem por mim. Escrevo a sua vida do meu jeito, eu rasgo seus rascunhos e defeitos. Você é um projeto meu, carta viva de Deus. E Deus segue: você era a morte, eu sou a vida. Você é o papel, eu a tinta. Tô mudando a cor da sua história, escrevendo com o meu próprio sangue um capítulo novo. Você pensava que era o fim e eu comecei uma página nova. E resumindo essa música, o que o Espírito Santo me comunicou, respondendo a sua pergunta, é: o que eu faria diferente? Sai de casa, prega uma vez e volta para casa de novo. Porque 2 ou 3 pregações... Cara, sabe o que eu gosto hoje? Eu saio sexta-feira e eu fiz um evento recentemente em El Salvador para 60 mil pessoas no estádio. E aí você sai de lá, cara, eu fui escoltado pela polícia, as pessoas no hotel, aquela loucura. O meu DVD, esse DVD que você falou, a história escrita pelo dedo de Deus, estourou nos 20 países da América Latina ao mesmo tempo. E eu saindo do estádio, aquela loucura. E aí eu volto para casa no sábado, e quando eu chego em casa e abro a porta, a minha esposa me senta e fala: você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. E outra: toma o seu filho, faz isso, limpa lá fora. E eu olho e falo: glória a Deus. Porque, cara, imagina ficar 25 dias recebendo elogios sem ninguém te falar nada. Meu Deus. Quando você volta para casa e a pessoa te confronta, você fala: peraí, não. Você sabe com quem você tá falando? Você sabe, pô, você tá louca. Então ela, aquilo que você falou, assistiu o evento, não pode fazer assim, e eu, aleluia. Então assim, volte para casa, volte para os seus, seja pastoreado por alguém que conhece as suas debilidades. Sim. Cuidado com os elogios. Cara, tem um lance que eu aprendi muito louco, eu sempre ouvi a voz do Espírito Santo. Quando eu me converti, foi genuíno, cara, avassalador. Mas, em primeiro lugar, para mim, voltar para casa e tentar despejar nos meus filhos tudo que eu aprendi. Uau. E não nas pessoas. Hoje eu estava aqui balançando meu filho aqui nesse balancinho atrás de mim, e ele falou assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Uau. Sabe o que eu já ouvi do meu filho? Pai, que adianta tudo isso? Não tem felicidade, você não tem tempo pra gente. Sério? E eu acho que você é pai, né, Douglas? Sou, tenho 2, Luísa e Davi. Cara, a pior coisa do mundo para um pai é quando o filho olha para você. Cara, e assim, não adianta você dar um quadriciclo, um triciclo, uma moto, não adianta o seu filho ser filho de alguém que tem uma aeronave ou qualquer outra coisa que seja, que tem um prédio. Cara, por ter crescido num ambiente onde o meu pai
talvez nós tenhamos comido, entre aspas, lixo. Talvez nos recônditos dos meus sentimentos, eu tenha criado um lance assim, eu vou fazer para os meus filhos o que meu pai... Sabe essa frase? Aquela velha frase. Eu vou dar para os meus filhos o que meu pai... Cara, e sabe qual que era o pensamento? Hoje eu entendo. Eu vou fazer para os meus filhos o que o meu pai fez por mim. Porque nós comíamos, não conhecíamos o morango normal, comíamos a polpa batida. Mas meu pai ensinou para nós o evangelho. E quando eu estava desviado, 7 anos que eu fiquei perdido, foi o evangelho que me trouxe de volta. Yeah. Mas as nossas debilidades no espírito, eu vou dar isso pro meu filho, que meu pai não pôde me dar, e a gente bate no peito, cara. E a única coisa que seu filho quer é conhecer a palavra, que é a verdade. Então, o que você faria diferente? Tudo diferente. Tudo. Eu não iria tantas vezes, eu não iria para todos, eu não mudaria a minha essência para agradar. Eu não vestiria trajes diferentes para estruturas diferentes. Eu não teria discursos diferentes para ser aceito numa estrutura. Porque a popularidade massiva, como eu alcancei, de fazer um post no Facebook e falar com 60 milhões de pessoas nesse mesmo post, num dia, a popularidade, quando você olha a sua popularidade, você vê a dimensão que aquilo toma, inconscientemente você entende que o que você fala influencia no tanto de pessoas que você alcança. Sim. E de maneira inconsciente, quando você olha, você não fala mais o que você tem que falar. Sim. Você fala o que dá views. E às vezes a mensagem que Deus vai te dar poucos views. Eu parei recentemente de fazer um vídeo, eu fazia um vídeo direto. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu parei. Por que eu parei? Quando eu falo que Deus vai dar alguma coisa para a pessoa, vai restituir, vai fazer, você alcança 1 milhão de pessoas. Quando você fala para a pessoa que ela tem que mudar, você alcança 5 mil pessoas. É muito diferente, cara. Muito 1 milhão diferente. para 5 mil é muito diferente. E Deus começou a me ministrar, cara. As pessoas gostam de compartilhar coisas que, por exemplo, ô amiga, eu lembrei de você, eu vi esse vídeo aqui, o moço está falando que vai dar tudo certo. E na verdade, o que Deus está falando para a pessoa é o seguinte: aperte os cintos, você vai passar por uma prova forte.